Paz seja convosco. Louvamos a Deus por esse segundo período. Calma, eu falei para ela, pode ficar calma. Mais uma vez, a paz seja convosco. Amém. Para quando eu editar o vídeo, todo mundo pensar que a nossa igreja é tudo comportada. Entendeu? Estamos no tema da busca da santidade. Esse novo tema, santidade no mundo ímpio. Mundo ímpio. Como agir como cristão, como viver como cristão neste mundo pecaminoso. Como? João capítulo 17, verso 15. Quem que é? João capítulo 17, verso 15. Vai, Wallace. Não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Então a oração do nosso Senhor Jesus em relação a nós que vivemos num mundo que jaz no maligno é que não que Ele nos tire do mundo, e a gente vê muitas congregações criando locais específicos em que a pessoa se isola. A gente vê isso bastante nos Estados Unidos, em que o cara compra uma fazenda e aí todo mundo vai morar lá, entendeu? É como se a gente se isolasse. Isso aconteceu também na época dos judeus, em que haviam 5 povos, já disse para vocês, os fariseus, escribas, zelotes, fugiu o quarto, e os essênios, que eram pessoas, que eram judeus, que eles queriam se separar da congregação dos judeus, porque eles viam a bagunça que era, e eles se separaram e viviam em cavernas, viviam separados. Nunca Deus teve essa ideia. Nós temos que ser sempre a questão de nós sermos sal da terra e luz do mundo. Por isso que ele vem falando aqui: eu não peço que você tire os meus filhos, entendeu, do mundo, mas pelo contrário, que você guarde eles, proteja eles em relação ao mal. Todos nós, crentes, cristãos, devemos viver a nossa vida cristã num contexto do mundo ímpio. Como ser luz, como ser sal. Então ontem estava lá com Moisés e eu trouxe uma meditação muito rapidinha, falando sobre a questão do quê? Da pessoa evitar, fazendo a arte marcial, de usar aquilo para violência. E muita gente faz isso. Usa a questão da violência como uma forma de você quebrar, inclusive, a instrução no começo de Gênesis, que fala que nós não temos que dominar sobre as pessoas. É até meio contrassenso, né? Porque, por exemplo, o jiu-jitsu, ele tende a você ganhar a luta quando você domina o seu oponente. Mas o domínio que ele está falando em Gênesis não é esse domínio da luta marcial. E eu falei para as pessoas: olha, pratiquem, sejam saudáveis, use a questão da disciplina, da arte marcial, como para te fazer uma pessoa melhor. Até brinquei com Moisés, tem um quadrinho lá, regras, leis, e a terceira é chegar no horário. Eu falei assim: tomara que não seja só na academia, mas também na igreja, também, não é isso, né? Essa regra que seja também, né? Alguns enfrentam tentações tremendas quando vivem no meio de uma atmosfera abertamente pecaminosa. Então existem ambientes que eles são mais pecaminosos que outros. Então quando você pensa, por exemplo, em pessoas que trabalham na noite, é um ambiente perigoso. A possibilidade de você se perverter é muito maior, mesmo na venda de flores. Quantas cantadas, por exemplo, o Felipe já não levou vendendo rosa, andando nos bares, entendeu? Sei lá, entendeu? A gente tem que ver que essas possibilidades, elas existem, e quando nós permitimos que seja parte da nossa vida frequente, a possibilidade de você cair, ela é muito maior. Então voltamos à academia do Moisés. Se a pessoa, ela não tem um bom emocional, independente do que ela tenha de condições de pensamento, quando ela aprender uma luta marcial, ela vai querer ser machão na rua. Eu lembro que uma época, lá em São Paulo, eu tinha a época dos meninos, e eu fiz um curso de tiro ao alvo, e eu comprei uma pistola da Taurus de 10 tiros, né? E não tinha porte de arma. Mas um dia eu decidi sair com a arma debaixo do banco. Pensa como o cara fica macho.
Entendeu? Parece que você fica procurando, ou seja, esse ambiente ímpio, ele nos tenta a fazer algo que muitas vezes estão até enterrados na nossa vida. O estudante no dormitório da universidade, o homem ou a mulher numa base militar, ou a bordo de um navio, precisa muitas vezes viver num ambiente poluído com sensualidade, dissolução, lascívia. São ambientes em que você isola as pessoas e as pessoas elas acabam se aflorando. O que é o carnaval? Festa da carne. O que é essa festa da carne? É onde você deixa o seu interior ele ir para fora. Por isso que a gente fala, eu já falei isso algumas vezes, você vê muitos homens que são machões. O cara faz karatê, jiu-jitsu, muay thai, entendeu? O cara, entendeu? Mas quando o cara tá lá no carnaval, o cara se pinta de mulher, coloca lingerie. Por quê? É porque aquilo já tá no coração dele. Ele só tá querendo, achando um local para ele expor aquilo. O homem ou mulher de negócio está muitas vezes sujeito a tremendas pressões para comprometer os padrões éticos e legais com vista a satisfazer a avareza e a desonestidade do outro sócio. Por isso que é muito perigoso. É condenado por Deus você ter uma associação entre um justo, que é filho de Deus, e aquele que não é justo. Quando você entra nesse tipo de associação, a tendência de você absorver os costumes errados é muito fácil. O que acontece no Antigo Testamento? Deus proíbe que hajam interações do povo dele com os outros povos. Por quê? Para eles não aprenderem. Quando tem aquela passagem lá de Balaão, o homem chama ele e fala assim, olha, você vai amaldiçoar o povo de Israel. Ele fala assim, só vou fazer o que Deus mandar. Aí ele leva lá, tem um monte de sacrifício, leva ele em cima do monte lá e fala assim, tá lá, um pedacinho do povo de Israel, amaldiçoa ele. E ele não amaldiçoa, abençoa. Faz isso uma segunda vez e faz isso uma terceira vez, e o rei fica bravo, fala assim, vai embora, você não vai ganhar nada. E aí o que Balaão faz? Ele não poderia amaldiçoar o povo de Israel, porque ele já tinha dito que não iria fazer isso. Mas ele sabia como que o povo de Israel podia se perverter. E ele vai lá e fala, não precisa amaldiçoar. Você vai lá e oferece as suas filhas. Não. Ele oferece as suas filhas para os filhos deles e oferece para os filhos deles as suas filhas. E aí o que acontece é que no costume que eles têm, quando houver essa miscigenação, essa junção, eles vão naturalmente começar, não no primeiro dia, não no primeiro mês, mas com o passar do tempo eles vão começar a absorver aquela cultura e vai ser contaminada. O que era a nação ariana na Segunda Guerra Mundial na Alemanha? Eles não queriam que as pessoas se misturassem. Por isso que eles olhavam judeus, queriam matar, latinos não, mas judeus, negros, eram pessoas que eles entendiam que eram raças misturadas, eles entendiam que a raça deles tinha que ser pura. Teoria ariana, a minha raça tem que ser pura, e quanto mais branca, melhor. Se você tem uma pele um pouco mais escura, você é misturado, então você não presta. Então, essa ideia de Deus deturpada, ela entra no nazismo e entra numa série de situações. Então Deus está falando que a gente tem que tomar cuidado, estando nesse mundo ímpio, como lidar com essas situações. A não ser que o cristão esteja preparado para tais assaltos do mal à sua mente. E como é que você se prepara? Leitura, oração, comunhão com irmãos, para comprometer os padrões éticos legais com vista a satisfazer a avareza e a desonestidade dos outros sócios. A não ser que um cristão esteja preparado para tais assaltos do mal à sua mente e coração, ele terá grande dificuldade de manter sua santidade pessoal. Por que os cristãos, eles se afastam? Primeiro, porque se eles não voltarem, nunca foram cristãos. Isso é a primeira coisa. Mas o cara está na igreja, ele ouve a palavra, ele canta, ele tem ministério e o cara some. Porque as lutas da vida fazem com que essa pessoa pese. Será que vale a pena eu ser cristão? Será que não vale mais a pena eu não ser cristão?
essa dinâmica de ideias com a nossa saúde física, emocional e espiritual, fazem com que nós pendamos para um lado e para o outro. Muitas pessoas, inclusive de vocês, são pessoas que têm altas oscilações de cristianismo e daqui a pouco vai lá embaixo. Sobe e desce. O que é isso? É a falta de um cristianismo realmente alicerçado no coração. Ontem, eu fiquei bem feliz, o nosso querido Rainer, né, deve estar aí ouvindo, ele mandou mensagem e tal, perguntando algumas coisas, eu perguntei como é que ele estava, ele falou, estou aqui lutando para tentar comprar um carro, para achar uma igreja que eu possa congregar, se for possível, congregar com vocês de novo e tal. E ele estava falando assim, a época dos aprendizados que ele teve conosco, entende? Os aprendizados que ele carrega a vida inteira. E é isso que nós temos que entender. A partir do momento que aquilo é uma verdade na nossa vida, a gente não pode voltar atrás. Tiago disse que parte da verdadeira religião consiste em não se deixar corromper pelo mundo. Tiago 1,27. Moisés, você não leu? Você não trouxe Bíblia? Não sabe ler? O que é? Ele leu? Ah, leu? Perdão. Eu não lembro, não ouvi. Tiago 1,27. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é visitar os órfãos das viúvas nas suas tribulações e assim mesmo guardar-se incontaminados em mim. E é essa a luta. A cada momento você ponderar se você deve seguir para a esquerda ou se deve seguir para a direita. Paulo também nos exorta, 2 Coríntios 6,17. Isso é terrível. 2 Coríntios, capítulo 6, verso 17. Sim. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, disse o Senhor, não toque em coisas impuras, e vós recebereis. E eu vos receberei. Então, ele está falando de você não se expor à aparência do mal. As situações, elas existem, e nós temos que tentar fugir dessa aparência do mal. Essa aparência não é uma coisa apenas para as pessoas no nosso dia a dia, mas tem a ver com a nossa presença diante do Senhor. Como o crente deve responder quando se encontra rodeado pelas pressões desse mundo pecaminoso? Vemos claramente na oração do Senhor que Ele não pretende nos tirar o contato com o mundo não cristão. Nós já lemos João 17,15. Não tireis, peço que não tire ele do mundo, mas que os guarde do mal. Então, você tem um pecado. Aí você chega e fala, Deus, tira a minha ira. Ele não vai tirar. Ele vai conceder para você a capacidade de você entender e como você lutar com aquilo. Não adianta você simplesmente saber a técnica. Então, quando você está lá, eu já fiz arte marcial, você tem a técnica, mas se você não aplicar aquela técnica frequentemente, o que acontece é que você vai ter aquela técnica trocada ou alguma coisa. Eu via lá as pessoas treinando lá na academia ontem, e aí o rapaz estava dando os comandos lá, o cara falou, não é assim, é desse jeito, é desse jeito. E eu ficava só olhando assim, e eu tenho certeza que eu não, tá? Porque eu não sou pecador. Mas eu fiquei imaginando se não tinha pelo menos uma meia dúzia ali esperando que uma subida de pé daquela que o Moisés desce, o cara não errasse a proteção e colocasse para baixo, entendeu? Bum, cair, entendeu? Duvido que não tinha gente pensando nisso. Mas esse é o coração mal das pessoas. Claro que não é o meu, porque eu não penso dessa maneira, né? Pelo contrário, ele, Jesus, disse que nós devemos ser sal da terra e luz do mundo. Mateus capítulo 5, versos 13 e 14. Mateus 5, versos 13 e 14. Você, normalmente quem pergunta. Deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situado à beira do mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. É 5, né? 5. Ixi, eu li errado, desculpa aí. Eu estava procurando aqui. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta,
senão para lançá-lo fora ser pisado pelos homens. A gente não consegue dentro do nosso 13 e 14. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Então a questão do sal é interessante, porque nós não vivemos num tempo em que nós precisamos do sal no sentido de conservação, ou não precisamos muito. Então na época que não tinha geladeiras, você tinha que conservar os alimentos com sal. E aí aquela carne, a gente via, eu lembro, já falei para vocês, que meu tio, ele vinha lá de Gianópolis, lá de Goiás, ele trazia para os meus pais, entendeu, um pedaço de carne seca, uma manta assim, aí meu pai picava encodadinho, entendeu, e minha mãe fritava, durava um ano aquilo lá. E não estragava, mesmo estando fora da geladeira. Por quê? O sal faz a conservação. O que é essa conservação que Deus espera que nós sejamos? Que nós conservemos o mundo dentro de uma condição muito mais saudável do que é hoje. Para isso nós temos que nos expor, nós temos que falar o que é a verdade. As pessoas que estiverem agindo errado, você tem que corrigir, independente se a pessoa gosta ou não gosta, sempre com muita sabedoria, muito amor e com o objetivo de conserto e não de destruição. Os autores do Novo Testamento partem do princípio que os cristãos viveriam no meio do mundo ímpio. 1 Coríntios capítulo 5, verso 9 e 10. 1 Coríntios capítulo 5, versos 9 e 10. Já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Refiro-me com isto, não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois neste caso teríeis de sair do mundo. Então o apóstolo Paulo está exortando, dizendo que nós temos que não nos associar, e aí está falando de sociedade também. E aí, infelizmente, a gente tem o nosso querido Moisés nessa história, e isso vale muito para ele em relação a isso. Em que se você se associa a alguém que não é considerado como um cristão, você vai ter lutas e dificuldades. Sociedade, poxa, o cara é tão legal, o cara é pau para toda obra, mesmo ele sendo meu irmão, meu amigo, não, cara, se ele não é, não rola, não tem como, não tem comunhão entre luz e trevas. E aí parece até soberbo no nosso coração falar, poxa, pessoas tão legais, são trevas. Não, são trevas, porque elas não têm a luz do Senhor. E não quer dizer que você não tenha que... Aí ele fala, não é que você não pode conviver, senão era mais fácil, você se matar, porque não tem como você sair. Mas não quer dizer que você não tem que se associar, e essa associação tem a ver com você se conformar com a pessoa como ela vive. E é natural. A coisa mais simples que tem, que nós vemos é aquela frase que eu já falei algumas vezes para você. Você muitas vezes prefere estar errado e ter paz. E aí você, numa situação de sociedade, de casamento, de qualquer coisa que seja, o que acontece? A pessoa, para evitar o conflito, ela deixa rolar. E aí, já exortei alguns de vocês em relação a essa covardia, em especial do sacerdócio masculino, em relação ao ministério feminino, porque a gente deixa as esposas fazer o que quer para a gente ter paz, e isso está errado, isso é uma covardia tremenda, tá? Filipenses, capítulo 10. Filipenses 2, versos 14 e 15. Dois, o quê? 14 e 15. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, no qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Aleluia. Por que fazer tudo sem murmurações nem contendas? A pessoa ela só faz com murmuração e contenda quando ela não entendeu. Quando ela não entendeu. Então, você não tem que fazer algo porque você está sendo comissionado a fazer. Tem que fazer algo porque você entendeu. Quando você entendeu, não você foi convencido. Quando você entendeu, você não faz, você faz tudo sem murmuração nem contendas. Porque com você fazendo dessa maneira, você se torna irrepreensível e aí você se torna luz no meio de uma geração perversa. Então, para os meninos que vendem acessórios, vendem flores, se você tem a convicção de que você tem um produto bom, o Nicolas,
se o Nicolas tem a convicção de que o produto dele é bom e ele entende daquilo, ele vende o produto. Agora, se o cara olha para ele e fala, e aí, esse produto é bom? Né? Sabe como é que é, né? A gente tem que... Tá, começa aquele... Tem uma propaganda do sabonete, chamada Lessancy. E o sabonete, o cara ia pegar o sabonete e ia no pia. Então, se o vendedor ele entra nisso, o cara não compra. Ou se compra em pequena monta. Então, nós temos que saber e ser conhecedores para a gente poder ser luz neste mundo. Mais um texto, 1 Pedro 2,12. E não feche 1 Pedro. 1 Pedro. 1 Pedro. Pedro, já achou 1 Pedro, Pedro? Hein, Pedro? Pedro, você já achou 1 Pedro? Então tá. 1 Pedro, capítulo 2, verso 12, quem vai ler é o Pedro. Mantendo exemplar o vosso procedimento no momento de Deus, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus. O nosso problema hoje é que nós falamos muito e fazemos pouco. Então o que ele está falando é que as pessoas possam olhar para você e vejam em você a palavra que você está falando. Se eles não verem, está tudo bem atrás, Esther? Quer que eu separe os dois aí? Eu ponho... Não? Tá vendo? Entendeu? O que já é? Não, é só sentar ali, ó. Tá ali. Põe o Manu do lado aí. Essa foi forte. Toma apanhando, hein, cara? Eu tenho que tomar cuidado com o que eu falo. Até perdi. 1 Pedro 2,12. Mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-os em vossas boas obras, glorifique a Deus no dia da visitação. Jesus Cristo, sendo crucificado na cruz, no Gólgota, na cruz do Calvário, o que o centurião, que era responsável pelo sacrifício de Cristo lá na cruz, falou assim que ele morreu? Verdadeiramente é filho de Deus. O que aconteceu ali? Ele já tinha visto Jesus cuidar, já tinha visto Jesus ressuscitar, ele andava ali. Quando ele vê aquele homem não executar nenhum tipo de juízo e aqueles sinais que aconteceram, ele fala, verdadeiramente, ele é o Filho de Deus. Para finalizar esse período de hoje, 1 Pedro capítulo 3, versos 15 e 16. Leia aí, Moisés. 1 Pedro capítulo 3, versos 15 e 16. Não é o Pedro que vai ler 1 Pedro. Antes, santificai a Cristo, como o Senhor, em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Vai lá, ó. Antes, santificai, é você ser semelhante à palavra, como o Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder todo aquele que vos pedir razão da esperança que está em vós. Ele vai responder como? Hein, Nicolas? Como é que ele vai responder? Como que ele vai responder? Como que ele vai responder sobre a esperança que está nele? Verso 16, fazendo, todavia com mansidão e temor, ou seja, demonstrando através da sua vida que você é manso, que você tem temor, que você tem boa consciência, ou seja, ele espera que você testemunhe da esperança através de ações e não através só de palavras. As pessoas têm que ver em nós esse tipo de procedimento. Poxa, o cara é crente, ele agiu dessa maneira? É exatamente o que ele está falando, fazendo todavia com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo de que falam contra vós outros, eles vão continuar falando, eles fiquem envergonhados, os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Eles vão olhar e vão falar, a pessoa é ruim, a pessoa é aquilo, eles dizem, não é, ele faz isso, ele faz aquilo, o jeito de ele agir dessa maneira, ele é manso aquele, mas nunca vi ele fazer alguma coisa diferente, nunca vi.
Que foi o que aconteceu no julgamento do nosso Senhor Jesus. Por que os caras levantaram falsas testemunhas? Não se achou nada dele. E as testemunhas que eram falsas testemunhavam contra Cristo, só que o testemunho deles não batia. Pô, mas ele fazia isso. Não, olha, ele salvou não sei quem, ele fez aquilo. Não, mas pera um pouquinho. Ele alimentou, ele fez... Então os caras ficavam sem saída. Quando ele cura o cara de cegueira, de mudez. Poxa, mas a gente já viu alguém fazer isso? Como que alguém... Me fala alguém que já fez isso que ele fez. Como que isso não pode proceder de Deus? E eles ficavam sem nenhuma tipo de saída. É exatamente o que esse versículo está falando. Tá? Finalizamos essa primeira parte da santidade no mundo ímpio. Convido você a tentar colocar em prática alguma coisa dessa dentro da sua vida, em nome de Jesus. Senhor, te louvamos, te adoramos e bendizemos pela tua graça e pelo teu amor. Quero, Pai querido, te louvar, porque o Senhor tem nos corrigido, o Senhor tem nos alimentado, o Senhor tem nos exortado, o Senhor tem nos trazido, Pai querido, a um caminho reto, a um caminho seguro, um caminho, Pai, que leva ao Senhor. Que o Senhor possa nos abençoar mais e mais com o entendimento e com a prática da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus.